Olá, vamos à conversa desta terça-feira à noite, dia 14 de abril, que faz 75 anos que começou a batalha por Montese, a tomada de Montese, rompendo a linha gótica. Foi a maior batalha urbana lá na Itália, né? E os brasileiros brilharam. E durou 3 dias essa batalha. Bom, um registro histórico, né? Porque temos os nossos heróis. Inscreva-se se não estiver inscrito e deixe o seu like ou o seu dislike. Então, vamos começar com um momento emocionante. No dia em que fez 75 anos que começou a tomada de Montese na Itália, rompendo a linha gótica, sustentada por um exército alemão, né? Um ex-combatente com 99 anos, depois de 8 dias de internação no Hospital das Forças Armadas em Brasília, teve alta. E saiu fazendo continência para aqueles que o aplaudiam. Saiu sob toque de continência para ele. Ele é o Hernando Pivetta, 99 anos, eu disse, né? É segundo tenente hoje. Ele provavelmente era um praça graduado durante a guerra. Já é a segunda pessoa idosa, esse eu acho que o mais idoso que passa pelo coronavírus no Brasil. Foi Dona Gina, eu falei o outro dia, com 93 ou 97 anos, lá em São Paulo, teve o acompanhamento da filha dela, e, enfim, esse tipo de alegria que a gente tem na crise, né? Por outro lado, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou que está com coronavírus, não estava se sentindo bem desde sexta-feira, e o exame deu o Covid-19. Mas ele vai continuar trabalhando e não há nenhuma informação sobre o tratamento dele, se está incluindo a hidroxicloroquina. Eu falo de solidariedade, mencionei aqueles venezuelanos, mas não dá para a gente esquecer que muitas empresas estão fazendo doações, mas principalmente as pessoas físicas, que estão saindo para a rua, se expondo, atendendo pessoas. Agora mesmo eu soube de uma finlandesa que mora no Rio de Janeiro, que leva comida para moradores de rua e que foi diagnosticada com Covid-19. É bom a gente lembrar, estou falando em episódios exemplares aí, né? Que aquele episódio de Araraquara, de que eu falei ontem, certamente as pessoas vão dizer, processa, pega uma grande indenização. Acho que aquela senhora não deve processar o município de Araraquara, a prefeitura de Araraquara, porque os contribuintes é que vão pagar, né? Tem que processar individualmente aqueles que ela e a defesa dela, o advogado dela, imaginem que são os responsáveis pelo episódio, né? Aí sim, aí a punição vai para a pessoa certa e não fica uma coisa difusa em que o contribuinte acaba pagando. Eu queria falar um outro caso, né? O ministro Lewandowski não aceitou as alegações da Advocacia Geral da União e mantém a exigência da liminar dele, depois vai para o plenário, mas para botar sindicato como intermediário entre os acordos para evitar demissões entre patrões e empregados, né, entre empresas e seus funcionários. Se mantiver isso, ele vai estar completamente afastado da realidade brasileira, está lá, está em cima da Torre de Marfim e vai provocar demissões. Porque tem empresa que não pode pagar advogado, não pode pagar sindicato, o sindicato está cobrando, né, está pressionando, né, e vai demorar. E aí demite, porque não consegue esperar. É uma pena que as pessoas ficam tão apegadas burocraticamente ao texto que está nos papéis que desconhecem a realidade, né? Eu acho que lá no direito, isso se chama de direito consuetudinário.
né? Vai de acordo com as circunstâncias, com os costumes. Bom, falar um pouquinho dessa curva. Toda hora o sujeito mostra uma curva matemática e tal, que tem que evitar que a curva de casos passe por cima daquela linha que é o limite da saúde pública, da instrumentação, da possibilidade de a saúde pública atender. Então fizeram um isolamento. Só que aí não subiu naquela velocidade e está lá embaixo, com muita ociosidade na saúde pública. E, ao mesmo tempo, vai estendendo o prazo da quarentena. E estendendo o prazo da quarentena, chega um ponto que a corda estoura e a quarentena vai se fragmentando, como está acontecendo. E aí é que a curva pode subir e ir além da capacidade de a saúde pública atender. Vocês entenderam o dilema, né, que devia ter sido, lá no início, devia ter sido melhor calibrada, melhor calibrado esse chamado isolamento social, né? Eu ando frequentando a página da OMS, fala muito de distanciamento social, né? Fala em distanciamento, eu tenho visto imagens aí que eu não acredito, né, de ação policial contra pessoas que estão na rua, estão na praça, estão na praia, né, com violência, com brutalidade. Eu tenho visto, não tenho acreditado que seja agora, parece que é num outro lugar, num mundo de ficção, né? Não é possível que o sujeito que está vestindo a farda em nome da lei, né, sirva de atos plenamente covardes em muitos casos. Bom, uma outra questão, né, política, filosófica, de economia, de ideologia, as pessoas dizem: acabou o globalismo, os países vão se isolar, vai voltar o nacionalismo, né? Acabou o capitalismo. Gente, vocês já deram uma olhadinha em volta? Surgiu um novo capitalismo aí, né? E está surgindo com mais produtividade, menos custos, direto. Você está em casa trabalhando digitalmente, com mais rapidez, né? Mais agilidade. Agilidade não é sinônimo de rapidez, com custos menores, inclusive para você, né? E negócios que estão começando a encontrar seus caminhos, né, que podem se tornar rotineiros. O capitalismo, quando se esgotou da primeira vez, lá depois da produção em série do Henry Ford, né? Primeiro veio a Revolução Industrial Inglesa, depois aí veio Marx, depois veio Henry Ford, depois terminou o século, né, já desgastado, e agora, nessa crise, assim como os chineses têm crise e oportunidade, o capitalismo está descobrindo oportunidades nessa crise e se modificando, se tornando mais leve, né? Bom, só para a gente pensar, né? Não estou estabelecendo tese, só para a gente pensar a respeito. Na Câmara, por 431 votos a 70, foi aprovada uma ajuda para estados e municípios de 90 bi. Isso dá um tremendo de um rombo nas contas federais, né? Auxílio é federal. Vai para o Senado amanhã, quarta-feira. O presidente do Senado tomou café da manhã com o presidente da República, falando sobre isso. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Vocês estão notando aí que a gente fala aqui não tem nada a ver com o que vocês ficaram sabendo de outros lugares, né, de briguinha de um. A Colômbia contra isso, contra aquilo. Aqui não entra fofoca, aqui entram fatos racionais, né, de cabeça fria. Bom, e outra coisa, se a gente pegar os votos, 431 contra, né, ou a favor, e 70 contra o auxílio a estados e municípios, vai dar 501 deputados, um total de 513. Nunca quórum esteve tão alto como nessas votações que estão sendo feitas agora, de modo digital. De repente se descobre também, não apenas o capitalismo se descobre, mas o sistema democrático descobre que funciona muito melhor com mais participação no mundo digital, né?
Outra coisa, eu estava olhando o número de óbitos por dia no Brasil por doença. São 3.000, né, no último dado, 3.163, né, por doenças. O último número do vírus deu 204, né, dá 6% do número rotineiro de mortes. Bom, enfim, vamos desejar pronta recuperação ao governador do Rio de Janeiro, que se mantém trabalhando, e vamos desejar que nós todos brasileiros e nossas lideranças que pusemos nos cargos pelo voto saibam administrar bem, né, inclusive diante dessa curva, né, de casos, de capacidade dos nossos serviços de saúde, que saibamos encontrar as nossas soluções. De Brasília, Alexandre Garcia.